Olá! Hoje a gente vai mergulhar assim de cabeça num dos capítulos mais intensos e eu diria até sombrios do profeta hebreu Oséias. É um texto que nos força a encarar uma verdade bem desconfortável. O que acontece quando a nossa lealdade, quando ela tem um preço? Para guiar nossa jornada por esse texto, vamos começar com essa pergunta aqui que é central. É uma questão que, olha, parece que foi escrita ontem, mas que esse texto antigo explora de uma forma brutalmente honesta. O que acontece quando a fé deixa de ser um relacionamento e vira um mero negócio? Então, esse aqui é o nosso roteiro. A gente vai investigar a acusação principal, depois ver as consequências que vêm a partir daí, entender o histórico por trás desse julgamento, testemunhar algo terrível, que é a anulação do futuro da nação, e por fim, a gente chega no veredito. Ok, vamos direto ao ponto. A primeira parte da nossa análise foca na acusação central, no coração do problema que o profeta aponta contra o povo de Israel, que aqui no texto é chamado de Efraim. E o capítulo já abre com essa imagem, que é uma metáfora fortíssima, compara a infidelidade espiritual do povo à prostituição. A questão não era só ser infiel, era fazer isso por um pagamento, por um benefício em troca. E aqui está o ponto crucial da coisa toda, sabe? A tal paga de meretriz não era dinheiro, era a colheita. O povo acreditava que a sua prosperidade, o trigo, o vinho, tudo, vinha de outros deuses, como Baal. Eles basicamente transformaram a fé numa troca, adoração em troca de bens materiais. Agora, vamos para a segunda parte e ver como essa história se desenrola. Porque a consequência direta dessa relação quebrada é um colapso sistemático e, o que é pior, profundamente irônico da sociedade. A primeira punição atinge exatamente aquilo que eles tanto buscavam. O texto diz que a era e o lagar não os manterão. Ou seja, as próprias fontes de prosperidade que eles idolatravam agora iam falhar. A ironia aqui é simplesmente devastadora. E a punição só piora. Eles não vão poder nem ficar na própria terra. O texto é bem claro. Efraim vai voltar para o Egito e comer comida impura na Assíria. É, na prática, um retorno a um estado de cativeiro, de subjugação. E até as práticas religiosas deles se tornam completamente inúteis. Os sacrifícios são comparados ao pão de pranteadores, algo impuro, inaceitável, uma formalidade totalmente vazia que já não tem mais lugar na casa do Senhor. A conexão espiritual está cortada. E aqui a gente tem um bom resumo desse colapso total, da agricultura que falha ao exílio forçado, da adoração que se tornou vazia até o destino final, que é ser enterrado em terra estrangeira, como Mênfis lá no Egito. As casas deles, que eram símbolo de estabilidade, agora vão ser tomadas por urtigas e espinhos. Cada aspecto da vida é literalmente desfeito. Agora, para a gente entender a profundidade desse julgamento, o texto faz uma coisa interessante. Ele nos leva de volta no tempo. A mensagem é que isso não é um erro de agora, um deslize recente. Não. É o clímax de uma longa e sombria história de corrupção. O que é muito forte aqui é esse contraste, né? O começo da nação é descrito como uma imagem de alegria, de promessa, é como encontrar uvas frescas no meio do deserto. Mas essa esperança inicial foi rapidamente trocada pela idolatria em Baal Pior, um ato de infidelidade que marcou a história deles desde o comecinho. O texto não joga acusações genéricas, pelo contrário, ele aponta para momentos bem específicos e bem vergonhosos na memória coletiva daquele povo. Gibeá, Baal Pior, Gilgal, cada um desses nomes evocava uma traição fundamental, mostrando que o problema não era superficial, estava na raiz da identidade deles. E a partir daqui que as consequências se tornam ainda mais íntimas e eu diria aterrorizantes. O foco muda do colapso da sociedade para algo muito mais profundo, um ataque direto ao futuro da nação, aos seus filhos. Essa é talvez uma das maldições mais assustadoras do texto. A glória de uma nação antiga eram seus descendentes, sua continuidade. E aqui, essa glória é descrita como um pássaro que simplesmente levanta voo e desaparece. O futuro é cancelado na sua fonte. A angústia chega a um ponto tão intenso que o próprio profeta faz uma oração terrível. Ele pede por esterilidade, um ventre que não consegue gerar e seios que não podem nutrir. Isso só reforça a ideia de um futuro que está sendo, de propósito, cortado pela raiz. E aqui,
o clímax da maldição. Mesmo que, contra todas as probabilidades, uma criança nasça, ela não vai sobreviver. É a sentença final sobre a continuidade da nação. A esperança de ter uma nova geração é completamente extinta. Vamos agora para a conclusão, para o veredito, a sentença inequívoca que encerra o capítulo. O que é realmente poderoso aqui é a linguagem usada. Não é um decreto legal, frio, é a linguagem de uma família que se partiu. Lançá-los-ei para fora de minha casa, não os amarei mais. É uma expulsão formal, uma rejeição divina que soa profundamente pessoal e dolorosa. E esta é a declaração final. A causa, porque não o ouviram. A consequência, eles se tornarão errantes entre as nações. Um povo sem lar, sem identidade, sem um lugar para pertencer. A punição por abandonar a sua fonte é se tornar permanentemente perdido. E a gente termina com essa reflexão. A história de Efraim, no fim das contas, é de um povo que se apaixonou pelos resultados, a prosperidade, a segurança, os frutos e acabou esquecendo da fonte, da raiz do relacionamento. E a pergunta que fica para nós é: qual é o perigo de cometer esse mesmo erro hoje em dia? Uma questão sem dúvida para se pensar.